Olha, a cabana, né, a cabana de Avraham são os níveis superiores, né? Ela está na união de tudo em tudo, ou seja, tudo é unido, não tem nenhuma ruptura, porque a gente sabe se houver uma ruptura da realidade, o mundo acaba, se rasga, não é? Então, onde está Sara, sua esposa? Os anjos perguntam, né? Como os anjos não sabiam disso, né? Eles não sabiam que ela estava na cabana. O fato é que os anjos sabem dos eventos deste mundo apenas o que é necessário para a sua missão. Isso aparece no texto: passarei pela terra do Egito, eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Êxodo 12. O que indica que, embora o santo tivesse muitos anjos e mensageiros para realizar sua obra, eles não podiam distinguir, eles não teriam podido distinguir entre o germe do primogênito, né, e o germe do nascido depois. Isso só pode ser feito pelo próprio Altíssimo. E isso acaba com essa guerra louca intelectual das pessoas achando que essas forças podem manipular esse mundo e podem fazer aquilo que eles acham que eles estão fazendo. A única coisa que eles podem fazer é a manipulação mental. Mas a manipulação mental, ela só é escolhida por você mesmo. Ninguém pode ir aí dentro de você e botar, olha, você vai para a direita ou pela esquerda. Não pode. É você que escolhe lidar com essas ideias e ir através dessas forças. E aí se cria aquela questão de que o Eterno não está agindo. Até mesmo a leitura errada da Torá, ela age nesse âmbito, porque a gente viu que as simples cabanas de Abraão e que o próprio Abraão e os patriarcas representam, né, ali a árvore sefirótica, como a gente já viu na letra Shin, e que cada arcanjo que estava ali representa uma questão dentro da árvore sefirótica. Isso é tão pessoal com cada um de nós e tão também abrangente e se estende às outras pessoas, porque cada um de nós tem essa experiência. Isso é o que pode ser percebido e vivido dentro da alma quando a gente começa a entender esses fatos. Então, quando a gente chega à realidade de que o que a gente está lendo aqui, né, é a verdade, eu sou o Senhor, e a questão de eu sou o Senhor, eu sou Adonai, é que nesse mundo aqui ninguém controla nada a não ser ele. E se é ele que controla todas as coisas, nós devemos nos reverenciar o Criador ou os anjos? Nós devemos crer nas forças que são antagônicas, porque assim o Eterno quis? Ou a gente deve crer no próprio Eterno que controla todas as coisas? Porque o que o texto diz aqui é que só pode ser feito pelo próprio Altíssimo. Os anjos não sabem. Então ele pergunta: onde está Sara? Sara está na cabana? Sara está aqui nesses mundos espirituais superiores? Eles não sabem. Muito bem. Outro exemplo é o versículo: e põe um sinal na testa do homem, e etc. Isso é Ezequiel 9,4, que prova que os anjos precisam de um sinal, porque senão eles só sabem o que lhe é especialmente comunicado. Por exemplo, os anjos que o Altíssimo pretende trazer ao mundo como um todo e que ele proclama através dos 7 céus, assim como o anjo destruidor está à vontade do mundo, todo homem tem que se abrigar em sua casa, permanecer escondido e não se mostrar ao ar livre para que nenhum mal o ataque, como os israelitas estavam escondidos no Egito. E que ninguém de vocês sai da porta da sua casa até amanhã de manhã. Êxodo 12:22. Pode se esconder dos anjos, mas não de Deus, de quem está escrito. Alguém pode se esconder-se em lugares secretos para que eu não veja, diz Hashem. Isso é o Jeremias 23:24.
O anjo perguntou: onde está Sara, sua esposa? Pela razão que ele não queria entregar sua mensagem na presença dela. Mas assim que Abraão disse: olha, ela está na tenda, o anjo disse: certamente voltarei para você quando a estação retornar, e eis que Sara, sua esposa, terá um filho. Todo esse assunto que está acontecendo aqui, ele acontece no mês de Nissan. Então, todo esse nascimento, toda essa questão sendo distinguida aqui é a montagem das festas hebraicas. E também dessa espiritualidade que é inerente a todas as religiões, porque se trata de tempos, se trata daquilo que vai ser dado para cada ser humano, ou seja, um tempo dentro de um corpo onde ele pode ter a sua experiência, e a sua experiência é a sua própria vida. A experiência de Abraão, os graus que ele pôde subir, foi na sua própria vida. Por isso, se a sua vida não é excepcional dentro das buscas espirituais, então você tem que rever todos os pontos internos. E você tem que começar, então, a alavancar que o Eterno ele não toma toda a parte da sua vida, mas que você ainda precisa lidar com os anjos. Na verdade, quem vai vir na missão para nossas vidas são os anjos. Eles foram enviados porque eles não podiam escolher. Ou seja, eles só perceberam a questão deles em relação a Abraão no momento que o Eterno disse: vá, agora a missão foi revelada para você. Vai lá e faça isso, isso e aquilo. Quando a questão acontece no Egito, porque aqui também está falando da saída do Egito, ou seja, o começo desse mês de Nissan, isso quer dizer então que você tem que se manter escondido, você pode se esconder dessas forças espirituais. E aí entra a complicação, porque como que eu vou me esconder? É uma tenda realmente? É realmente uma cabana que eu vou entrar? Ou o Terrilim 91, que vai falar lá para Absalom, ou seja, na sombra do Altíssimo, não é? Aquele que habita na sombra do Altíssimo. A ideia de sombra aqui, ela tem que ser analisada. Isso quer dizer que quando você chega no Altíssimo, você atravessou todos os poderes. Ou pelo menos você abriu o canal para que todos os poderes chegassem até você. O que você tem mais de importante que guardar dentro de você é a sua mente, o seu cérebro. Quando você guarda a sua mente, o seu cérebro, você procura, dentro de um local muito especial, analisar cada situação. Quando você analisa cada situação, seja ela positiva ou negativa, dentro daquilo que você acredita, por isso a gente não costuma falar que a realidade de um não é a realidade do outro. Você percebe uma coisa, o outro percebe a outra coisa, é que tudo isso que é percebido é permitido pelo Eterno. O que nós podemos falar para uma pessoa é o seguinte: olha, você vai fazer um ato errado, você levantou o machado de uma forma imprudente, você teve tal ideia e alavancou tal situação de uma forma imprudente. Então, volte-se para a Torá. Entenda que, ainda que tudo isso esteja acontecendo, você, como cabalista, você deixa tudo na mão do Eterno. Abraão estava ali representando a humanidade, as próximas gerações. Inclusive, a cabala que ele dá para os outros povos também sai dali. Porque não é a todo momento que um anjo vai vir e vai falar comigo, porque eu sou especial demais para que isso aconteça. Ou que alguém é mensageiro especial do Eterno. Todo mundo é um mensageiro do Eterno. O rei Tiro, não é? Ele era o Ciro, o Tiro, o bom, o ruim, o rei que era legal dentro da Torá, o rei que era ruim, todos eles eram um mecanismo que o Eterno tinha para levar as pessoas de volta para a Torá. Porque
Se não for esses mecanismos, as pessoas se distraem. E ao se distrair, elas permitem que o seu debate, o seu entendimento seja capturado. E depois que o entendimento ele é capturado, fica difícil você conversar com a pessoa. Porque ainda que ela não tenha visto, ainda que ela não saiba, ainda que ela não possa ver o futuro, ela jura que aquilo é verdade. E aí a gente lê, né, lá em cima de novo, que só o eterno é que vai, nem os anjos, só o eterno é que vai definir. Observe aqui, ó, então ele continua aqui. O anjo perguntou onde está Sara, sua esposa, pela razão que ela não queria entregar a sua mensagem, ele não queria entregar a mensagem na presença dela. Assim que Abraão disse, olha, ela está na tenda, o anjo disse, certamente voltarei para você quando a estação retornar, e eis que Sara, sua esposa, terá um filho. Não é? Então a gente tem que contar ali de Nissan, 9 meses à frente, quando esse filho vai nascer. Observe a delicadeza dos anjos em anunciar que Abraão, antes de convidá-los para jantar, para que não parecesse que o convite era retribuição por suas boas novas. Assim, primeiro lemos, eles comeram e depois eles lhe contaram. E eles comeram? Como é isso? Os anjos celestiais comem? A verdade é que só fingiam comer em homenagem a Abraão. A metáfora que a gente traz aqui é que o seu interior era de fogo. E quando eles botavam a comida na sua boca, automaticamente elas eram consumidas como num altar. E ali elas deixavam de existir e subiam, né, para os céus, como tudo que tem nesse mundo sobe com cheiro agradável ou desagradável ao Eterno. Eleazar disse: eles certamente comiam no sentido do fogo consumindo fogo. Invisivelmente, na verdade, eles comem o que Abraão lhe ofereceu, pois é ao lado de Abraão que eles obtêm sustento. Observe que Abraão mantinha todos os alimentos em um estado de pureza ritual e, portanto, ele o serviu pessoalmente quando estava comendo. Ele guardou as leis sobre limpo e impuro tão estritamente que ninguém em estado de impureza ritual foi autorizado a servir em sua casa até que ele se purificasse, essa pessoa, tomando banho antes de anoitecer, ou abster-se por 7 dias. Dependendo do grau de impureza, e assim como Abraão preparou os meios de purificação para os homens ao estado, Sara também preparou para as mulheres. A razão pela qual ela fez isso é que ele mesmo era puro e é chamado de puro, como está escrito, quem pode tirar um puro de um impuro? Isso é Jó 19, no 4, versículo 4, no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4. Quem pode tirar um puro de um impuro? Né? Que é referência a Abraham, que nasceu, né, inteira. Ou seja, como é que alguém pode tirar alguém puro de algo impuro? Rabi Simão disse que era para confirmar Abraão em seu grau especial, que a água simboliza que ele saiu para manter o mundo puro por meio da água. O mesmo significado simbólico está nas palavras que ele expressou quando convidou os anjos para compartilhar a comida, ou seja, devemos procurar um pouco de água, querendo confirmar-se o grau que água simboliza. E é por isso que ele tentou purificar o povo de todas as maneiras, purificá-lo da idolatria e purificá-lo da impureza ritual. Sara purificou as mulheres da mesma maneira. O resultado foi que toda a sua casa estava num estado de pureza ritual. Onde quer que Abraão morasse, ele plantava uma certa árvore. Vamos lá. Mas em nenhum lugar essa árvore florescia adequadamente, exceto no país de Canaã, porque era a árvore da vida, era a Torá oral. Não adianta você tentar plantar a Torá oral.
a árvore da Torá dentro de pessoas. Então, por meio dessa árvore, ele foi capaz de distinguir entre o homem que aderiu ao Todo-Poderoso e o homem que adorava ídolos. Ou seja, essas ideias. A árvore estendeu seu galho para o homem que adorava o verdadeiro Deus e formou uma sombra agradável sobre sua cabeça. Enquanto na presença de alguém que se agarrou ao lado da idolatria, a árvore encolheu os seus galhos, eh, permaneceram em pé desta forma. Abraão reconheceu o homem equivocado, dirigiu-lhes a advertência e não desistiu até que conseguiu fazê-lo, abraçar a verdadeira fé. Da mesma forma, a árvore recebeu a sua sombra, os puros e não os impuros. E quando Abraão reconheceu o último, ele os purificou por meio da água. Assim ele fez com os anjos, né? Ele lavou lá os pés e as mãos dos anjos, para que na sua tenda não houvesse idolatria. A idolatria, ela é também achar que tem alguma coisa que não está ao controle do eterno. Ou seja, se você imagina que tem alguma coisa que não está no controle do eterno, você é um idólatra. Porque você acha que aquilo ali está se formando por um erro das forças do mal, um ataque do mal, e que o eterno não está vendo aquilo. E aí o que acontece, meu? Gente, acontece que você não é do time de Abraão. Por isso, imagine, os anjos vêm para Abraão, ele reconhece os anjos, ele vem aqui, lava as mãos e lava os pés. A minha próxima reencarnação, os meus graus superiores, meus graus à frente, né? As minhas reencarnações, meus filhos, lavem as mãos e os pés para que não haja idolatria. Saiba que tudo está na mão de Hashem. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu critico, aquilo que eu não critico, tudo está na mão do Eterno. Nada saiu verdadeiramente daquilo que ele definiu para que acontecesse. Os anjos não sabem. O lado negativo também não sabe. Ninguém o sabe, só o Eterno. É Ele, somente Ele. E não há outro além de mim. Nenhum outro se formou, nenhum outro se criou. Nenhum outro, sabe? E aí a gente tem que pegar essa questão e colocá-la mais ampla ainda. Quer dizer, se eu, o Eterno, paro de emanar, tudo se acaba. Talvez a gente vê aqueles filmes onde tudo se contrai e é puxado para dentro de um buraco e ali não existiu. É possível isso acontecer. Tanto é o que acontece dentro da alma humana, o que acontece dentro da psique humana, ela vai acontecer no futuro. Veja, nos filmes espaciais, né, de aeronaves espaciais, de naves espaciais que existiam antigamente, existiam aqueles telefones que não tinham fio e ninguém sabia que ia funcionar ou não, mas já era uma ideia que existia dentro da humanidade. Hoje nós temos. Milhares de anos atrás, a gente encontra desenhos de helicópteros, a gente encontra desenhos daquilo que a alma, o ser humano pensava, ou que ele poderia chegar nesses níveis lá na frente. Então, tudo aquilo que existe dentro da percepção humana é aquilo que pode ser feito. Ou seja, tudo é possível. Ontem eu falava com a aluna, ela falou, basta eu ter fé. A fé vai até um lugar, mas se você tiver certeza, você pode mudar dentro do seu âmbito, no seu entorno, da onde você pode ver o mundo, pode mudar as coisas, mas você, dependendo do seu grau espiritual, você também pode mudar o mundo com essa força espiritual e fazer como Abraão fazia. Só que o interesse do Abraão, como disse para vocês, não era ter mérito. Na verdade, ele nem usou os méritos que ele tinha, mas era somente ensinar as pessoas sobre o eterno. Não era convencer ninguém, não era trazer a ideia de que ele estava certo. Se ele fosse querer convencer alguém, ele continuava onde ele estava e ele poderia ter ali
né, ser um grande líder, imagine, dentro lá da onde Nirode ele controlava. E esse era o medo de Nirode. O medo de Nirode era que realmente Abraão desejasse chegar a esses graus que ultrapassava o grau da divindade que ele estava ligado, e aí ele pudesse ser maior do que ele. E mesmo que ele tenha lutado com todas as suas forças, e mesmo que ele tenha achado que o Eterno estava com ele e por isso ele lutava, ele não conseguiu vencer Abraão. Tanto é que hoje, até hoje, Abraão é ligado como alguém que deixou tudo para servir a Deus. E ele não, Nirode, ele é lembrado porque ele era um homem que era caçador, em que ele desejava e provava para as pessoas que as suas conotações estavam certas, em contrapartida com a própria Torá. E aí continua. Além disso, sobre essa árvore havia uma fonte, e quando chegava um homem que precisava de imersão imediata, as águas fluíam, e os galhos da árvore também subiam. E foi para Abraão um sinal de que o homem precisava de uma imersão imediata. Outras vezes a água secava, e isso era um sinal para Abraão de que o homem não seria capaz de se purificar antes de decorridos 7 dias. Note que Abraão, né, ao fazer o convite aos anjos, disse: e reclinai-vos debaixo da árvore. Isso foi feito com o propósito de testá-los, assim como ele testou todos debaixo da mesma árvore. O transeunte que chegou com a palavra árvore, e ele também quis dizer: o santo e bendito seja ele, que é a árvore da vida para todos, como se dissesse, reclinado sobre a sua sombra, e não sobre o abrigo de deuses estranhos. Observe que Adão transgrediu comendo da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e isso trouxe morte ao mundo. Então Deus disse: e agora estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Mas quando Abraão veio, ele remediou o mal com aquela outra árvore, que é a árvore da vida, pela qual ele deu o conhecimento da verdadeira fé ao mundo inteiro. E ele disse: certamente voltarei para você quando a temporada voltar. Isaac disse: em vez de voltaria, teríamos de ter esperado aqui, e ele voltará, pois a visitação de mulheres estéreis está nas mãos do próprio Altíssimo, e não mais na mão de algum mensageiro, conforme foi o aforismo. Há 3 chaves que não foram confiadas a nenhum mensageiro: a do nascimento dos filhos, da ressurreição e da chuva. Mas a verdade é que a palavra voltarei foram ditas pelo santo bendito seja ele, que ali estavam presentes. Isso é corroborado pelo uso aqui do termo Vaiomer. E ele disse, que é o nome da nossa paraxá. Bem, deve-se notar que sempre que o verbo Vaiomer aparece, e ele disse, ou Vaikra, e ele chamou, sem o sujeito implícito é o anjo da aliança, e não o outro. Exemplo disso são eles que você ouvir atentamente. Também chamou Moisés, também e ele disse a Moisés. Em todas essas passagens, como na passagem atual, o sujeito não está especificado na sentença. É o anjo da aliança, que é conhecido como Metrate, Metraton. O anjo da aliança que visitou o Moshe foi o Metrate, que era Enó, o avô de Noa. E aí, o que acontece? Eis que Sara, tua mulher, terá um filho, porque não, e você terá um filho, vamos ler aqui de novo. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho, por que não, e você terá um filho? Para que Abraão não pensasse que possivelmente era de Agar, como anterior. Simeão raciocinou aqui sobre o texto: um filho honra seu pai e um servo seu senhor. Depois eu vou passar as fontes tudo aqui embaixo para vocês. Ele disse: um exemplo notável de um filho honrado, seu pai, foi Isaac. No momento em que Abraão amarrou no altar com a intenção de oferecê-lo como sacrifício,
Ele tinha, então, 37 anos, enquanto seu pai era um homem velho. E embora pudesse facilmente se libertar, como um único chute, deixou-lhe amarrar como um cordeiro, para fazer a vontade de seu pai. Na conduta de Eliezer, quando Abraão o enviou a Harã, temos um exemplo de um servo honrado ao seu senhor. Ele seguiu todos os desejos do seu mestre e prestou-lhe grande respeito. Nós temos as referências, né? Essas referências sempre são citadas aqui, 853, vai estar aqui Malaquias 1,6, 850, Êxodo 15. Então, tudo aqui, né, tá falando dessas partes aqui. Muito bem, dessas partes do Taná. E aí continua, né? Como está escrito, ele disse: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou meu senhor Abraão. Havia um homem aqui que tinha consigo prata e ouro, pedras preciosas e camelos, e ele mesmo era de boa aparência. E assim ainda ele não o apresentou como amigo ou parente de Abraão, mas declarou: Eu sou o servo de Abraão, para exaltar o seu mestre e honrá-lo diante dos seus ouvintes. Por isso o profeta proclama: Um filho honra seu pai e um servo seu senhor. Como é dizer, mas você, Israel, meu filho, tem vergonha de eu declarar que eu sou seu pai, ou que vocês são meus servidores? Daí o versículo continua: se eu sou seu pai, onde está a honra para mim? A total fé em mim, e entender que tudo sou eu, e que não existe realidade fora de mim. Cadê a honra para mim? Assim, quando ele diz de Isaac, e que um filho significa verdadeiramente um filho, um propriamente, não Ismael, né? Um filho que manterá o devido respeito e honrar o seu pai. Além disso, é dito, e Sara, tua mulher, terá um filho, porque Isaque era realmente filho de Sara, pois foi por ele que ela morreu. Por causa dele sofreu uma angústia de alma, até que a sua vida se foi. Por isso que na próxima paraxá será Raê Sará. Então, por causa dele, ela é exaltada, no momento em que o santo e bendito seja ele, está sentado, julgando sobre o mundo, sobre todo mundo. Ele está sentado, julgando. Lógico que a questão sentado aqui não é que o Eterno está sentado, né? Mas ele tem esses graus que a gente falou, tem essas forças que ele falou, e que ele vai julgar cada um, segundo aquilo que a pessoa é. E aqui não tem questão de ser bom ou mal, não é essa a questão. Uma pessoa boa pode se tornar má e vice-versa. A questão aqui é do entendimento profundo da Torá e dos níveis que a gente vai alcançar entendendo as duas partes da árvore. Ou seja, a árvore do bem e do mal é aquela que indica que sempre tem um acaso dentro das situações. Ou seja, tudo é porque existe uma parte má, a gente não merece isso, e sabe, o Brasil está sob o poder de não sei quem, e etc. A gente tem que livrar, nós somos isso tudo não está na Torá. Seja dos dois lados. Quem julga o mundo só tem um. Pois aquele dia, diz aqui, os israelitas leram a parte, e o Senhor se lembrou de Sara, como havia dito, mencionando Sara por consideração a Isaque. Ele era verdadeiramente o filho de Sara. E Sara ouviu na porta da tenda, estava atrás dele, continua o texto. Teríamos esperado que ela estava atrás dele, mas o significado interno de todo o versículo é que Sara ouviu a porta da tenda, que identifica ao santo bendito, seja ele, no grau mais baixo, fazendo a declaração e que ele, isto é, o santo e único bendito seja, ele, num alto grau, estava atrás dele. A porta confirmada
A afirmação durante toda a sua vida, Sara nunca ouviu uma expressão do santo, bendito seja ele, exceto naquela ocasião. De acordo com outra interpretação, a locução ele estava atrás dele refere-se a Abraão, que estava atrás da Sheriná. Ora, Abraão e Sara eram velhos, eles tinham chegado até os dias. A expressão eles chegaram, que é falada como Baal, em termos de dias, é a equivalência dos seus dias se aproximaram do prazo determinado, e Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Podemos comparar a expressão, bem, o dia chegou ao bar, ou seja, o dia declinou em direção à noite, deixara de acontecer com Sara a maneira das mulheres, a menstruação, ou a regra, mas naquele momento ela experimentou um rejuvenescimento. Daí a observação, e meu senhor é velho, o que é como dizer que ele era incapaz de gerar filho, por causa da idade. Rabi Judá aqui começou um discurso com o versículo. Seu marido é conhecido nas portas quando ele se assenta entre os anciões da terra. Sara tinha 90 anos. Sabemos que Sara, ela é a parte feminina e ela representa o corpo. Então, e que Abraham representa a alma. Enquanto Sara é Malhut, que é o corpo que está aqui, Abraham, ele é a alma que está em Biná. Quando nós declaramos aqui esses 90 anos, nós temos aqui o Tsad, que na verdade é o Tsadik, né? Ou seja, esse grau de 90 é o grau do Tsadik. Ou seja, quando o tzadik, a pessoa é um tzadik, que ele chega nesse grau de tzadik, olha lá, 90, no grau 90, o que acontece com ele? Ele, então, ele vai conseguir chegar no portal 100, que, ou seja, ele completou o caminho até Biná. Então, ele chegando lá em Biná, ele chega no grau 100, quer dizer, ele não pode chegar no grau 100 se ele não chegar ao 99. Por isso, o filho foi dado aos 99, não é? Então, ele chega nesse grau 100, que é o grau da alma, corpo e alma, não é? Com isso, a gente tem um Yud que divide aqui, ó, divide, não é? Sarai, que ela não vai ter mais o Yud, e ela vai passar aqui para o Kuf. Se agora a gente tinha 100 aqui e 90 aqui, esse Yud, agora que é doado, ele vai dar 100 aqui e 100 aqui, o que é muito difícil, mas são graus que nem o Abraham conseguiu chegar, mas que o Moshe chega. Ou seja, quando toda a percepção da realidade, quando você entende o todo, que tudo que está caindo em volta de você é só luz divina, é só bondade, é só amor, e o único grau que pode estragar isso é a sua mente, porque você não entende que o Criador te deu tudo mais maravilhoso para viver, as pessoas vão se perder naqueles detalhes que são aquelas sombras que a alma faz na vida de todo ser humano. Com isso, a gente percebe que ainda que o Abraham não chegou, né, porque ele era muita doação, muito amor, e ele precisava agora de um filho, que já tinha 37 anos e que ele iria passar, né, para o novo grau, que seria o grau de Tsarrak. O nome Tsarrak, como eu já ensinei para alguns alunos, e agora vocês vão aprender, ele lembra exatamente todas as provas e toda a vida de Abraão, ou seja, toda a nossa vida durante essa caminhada espiritual, que não é nada fácil, mas ela não é fácil, não é porque ela é difícil. Ela é difícil porque nós não temos a capacidade e nem a vibração para entendê-la perfeitamente. Então, aqui nós temos o Yud vale 10, as 10 provas de Avraham. O Tzadik, que é 90, que é a idade de Sara, que representa também um Tzadik.
O 8º dia, o Het é o 8º dia de circuncisão de Itzarraque. E o 100, que era a idade quando Itzarraque nasceu. Vamos ver de novo. As 10 sefirotes existem, eu me tornando um Tsadik, não é? Eu chego à 8ª sefirá, que é Binah, e lá eu me torno 100% completo dentro da espiritualidade. Todos os conceitos que estão falando aqui, eles são conceitos, na verdade, daquilo que nós temos que alcançar com a Torá e com a ajuda do Eterno, filtrando dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, o entendimento do que é a Torá. Ou seja, nós temos que gritar e temos que pedir ao Eterno para que essa luz, ela desça. Possa ser que às vezes essa luz que a gente precisa naquele momento não seja a luz que a gente imagina, seja uma prova, um teste. Quando o teste chega, então a parte da alma que está coberta por aquelas clipotes, aqueles pensamentos, aqueles desejos, ela se vê em perigo. E esse é o meu momento de gritar por ajuda.